Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. É sobre isso que a gente está aqui para falar hoje. Até esqueci de falar meu nome. Meu nome é Carlos Francisco, é um prazer estar com vocês. E a gente está aqui para falar sobre o amor de Deus. Deus é amor. Esse é o ponto fundamental para a nossa vida. E essa questão, essa realidade de que Deus é amor, ela coloca um ponto de partida no nosso entendimento sobre quem é Deus e sobre como Deus se relaciona conosco e quem nós somos. Então essas três realidades, quem é Deus, quem nós somos e como Deus se relaciona conosco, perpassa por esse princípio, que Deus é amor. Mas, assim, talvez a primeira pergunta, e é bom que a gente defina isso logo aqui no início, o que é amor? Porque se a gente for parar para analisar, a gente usa amor para várias coisas, várias realidades. A gente ama coisas, a gente ama objetos, a gente ama situações, pessoas. Só que se a gente for no cerne, talvez, da palavra, a gente vai perceber que a gente usa amor muitas vezes de uma forma análoga, dando nomenclatura de amor coisas que não são. Às vezes a gente confunde amor com gostar, às vezes a gente confunde amor com querer muito, quando verdadeiramente amor é doação. A gente já percebe essa realidade quando a gente vê a Santíssima Trindade e como eles se relacionam. A forma como as três pessoas se relacionam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é permeada pelo amor. E como é que ela funciona? O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. A gente percebe essa doação porque o Pai dá tudo aquilo que ele tem ao Filho. A sua divindade é a divindade do Filho. E esse amor que é dado do Pai ao Filho, ele também é retribuído, e ele é tão grande, tão perfeito, que ele é uma terceira pessoa. Então, o Pai ama o Filho ama o Pai, e essa relação de amor entre os dois, ela é tão perfeita, mas tão perfeita, que ela é uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Então, a gente já vê aqui, na própria essência daquilo que é a Santíssima Trindade, essa doação. E isso foge completamente da forma como a gente muitas vezes se relaciona. A gente até consegue. E as próprias escrituras usam muitas analogias para a gente poder perceber o que seria esse amor de Deus. Por exemplo, quando a gente vê um amor de uma mãe pelo seu filho, porque a gente vê ali um ato de doação. A gente muitas vezes vê, deveríamos ver bem mais, mas muitas vezes a gente vê o amor entre os esposos como doação. Às vezes a gente vê doação em relação de amigos. E aqui a gente percebe que o amor não é um simples gostar, não é um simples sentimento. Tanto que é onde é que a gente percebe o amor de Deus de forma mais perfeita nesse mundo. Quando a gente olha para a pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Esse é um ponto que a gente vai conversar depois, mas é bom para a gente já entender aqui verdadeiramente o que é o amor. O amor é essa doação. E quando a gente fala de Deus, todas as coisas, todas as formas, todas
As características de Deus, elas são próprias da sua essência. Isso aqui é um outro ponto importante. Vou explicar. Eu estou aqui falando com vocês nesse momento. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Os objetos que estão na minha volta, eles estão aqui, um dia eles não estiveram, em algum momento eles não estarão. Porque eu passo. Os objetos materiais que nos cercam, eles passam. Mas Deus Ele permanece. Ele está na eternidade. A gente não. Então, quando a gente fala que Deus é amor, é porque é da essência dele ser. Ele sempre amou. Não existe um momento em que Deus não amou. Ele sempre teve seu filho e sempre amou seu filho. Assim como seu filho sempre amou Deus. E essa relação sempre foi o Espírito Santo. Então, o amor em Deus não é uma característica, não é um sentimento. Ele é da essência. A própria essência de Deus é ser amor. E a gente percebe que esse amor de Deus é tão grande, que ele não se identifica simplesmente pela sua criação. Às vezes a gente tenta simplificar as coisas, né? Imputando como prova de que Deus ama, que Deus é amor, o fato dele ter criado tudo e ter nos criado. Não é só isso. Não passa por aí. Porque se Deus simplesmente tivesse criado todas as coisas, isso não provaria que ele é amor. Não provaria que ele ama. Muitas mitologias, a maioria das mitologias, elas têm uma divindade criadora. O que não significa necessariamente que essa divindade criadora ame. Ela cria. Naquela mitologia específica, ela cria as coisas. Cria até outros deuses. Mas não significa que ela ame. Deus cria todas as coisas. A gente fala isso logo no início do credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é, das realidades visíveis às realidades invisíveis. Só que quando ele cria tudo, ele dá a essa criação uma destinação. Principalmente quando a gente fala de nós mesmos. Quando a gente fala do ápice da criação de Deus, que é o ser humano, o homem e a mulher, a gente percebe que Deus não simplesmente cria o homem e a mulher, mas ele o cria com um propósito. Qual o propósito? O propósito de que o homem e a mulher vivam uma vida íntima com ele mesmo, com o próprio Deus. A gente percebe isso logo no início, quando Deus, criando o homem do barro, capítulo 2 do livro de Gênesis, ele infla sobre o homem, né, as narinas do homem, ele infla o seu próprio espírito, então ele dá um pouco da sua centelha divina para o homem. O homem ele é diferente. Aqui a gente já percebe que o homem tem uma dignidade porque ele é diferente de todo o resto da criação. Só que não só isso. Ele cria o homem especificamente para que ele viva uma vida íntima e plena no próprio Deus. Essa é a realidade que a gente vê no Jardim do Éden. A realidade da intimidade do homem, que tinha tudo. Ele era um homem equilibrado. O homem, quando eu falo, estou dizendo homem e mulher, o gênero humano, o gênero humano ele é equilibrado em si, ele consegue se relacionar bem consigo mesmo, consegue se relacionar bem com o outro, consegue se relacionar bem com todo o resto da criação e consegue se relacionar bem com o próprio Deus. Esse foi o desejo primeiro de Deus. E é isso que prova para a gente, que quando a gente observa a criação, a gente percebe que Deus é amor. Não é por ele ter criado, porque ele criou muitas coisas. Mas o amor dele por nós é essa dignidade que nós temos. Isso mostra também, como eu disse antes, quando a gente percebe o que é amor e para aquilo que Deus nos criou, a gente percebe o como nós somos, aonde nós estamos no patamar da criação. A natureza, todas as coisas que foram criadas, elas não se comparam ao homem. Nós somos o ápice da criação, somos seres extremamente amados por Deus e a prova disso é que Ele nos chamou para viver essa vida com Ele.
A gente vai dar um pulo, porque um momento posterior nós vamos falar sobre como isso tudo desanda, né? Porque a gente está num momento em que o homem tem uma plena harmonia com ele mesmo, com a criação e com o próprio Deus. Algo acontece, essa harmonia vira uma desarmonia, a gente perde esse equilíbrio e a partir daí o homem que deveria ficar satisfeito com todas as coisas que ele tem, ele passa a ser um ser insatisfeito. A gente percebe muito isso nos vícios, nas vontades que a gente tem, que nunca são satisfeitas. A gente consegue alguma. Qualquer pessoa almeja muito uma coisa: um bem, um carro, um cargo, uma pessoa. Mas a partir do momento em que a gente alcança aquilo ali, a gente percebe que aquela satisfação momentânea ela se esvai. E aí a gente está mais uma vez correndo atrás de alguma outra coisa que supra algo que falta na gente. Porque apesar de Deus nos amar muito, a gente, por esse desequilíbrio que vai acontecer quando tiver o pecado original, a gente perde isso. Até aqui é provado que Deus nos ama. Porque se Deus não nos amasse, não colocasse em cada um de nós, em mim, em você, essa necessidade de estar com Ele, a gente não teria eternamente essa insatisfação, que permite que, imprimido na gente, em cada um de nós, essa centelha divina, que a gente esteja sempre buscando algo, muitas vezes sem saber. E esse algo é o próprio Deus. É esse amor de Deus que a gente tem, mas não percebe mais. E não há nenhuma forma de fugir desse amor. Essa própria relação, voltando aqui nesse texto dessa primeira carta de São João, Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O que é permanecer no amor? Permanecer no amor não é simplesmente amar. Permanecer no amor é retribuir essa vocação. Então a gente percebe que só Deus é tudo. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele e vão voltar para Ele em algum momento. Permanecer no amor é permanecer naquilo que dá a própria essência, a existência do ser. Deus cria todas as coisas e, criando todas as coisas, Ele permanece sempre com essas coisas ativas no seu pensamento. Se a gente conseguisse imaginar, se fosse possível, que Deus parasse de pensar na sua criação, a criação toda desmoronaria. A própria existência do universo ela depende da vontade de Deus. Então perceba, todas essas coisas são amor. Se a gente sai do amor, a gente sai de tudo. Porque a gente sai daquilo que Deus é. E sai da vontade dele. É preciso que a gente entenda isso. Porque se a gente não consegue perceber, entender esse amor, entender que somos amados, não entender a dimensão desse amor, porque ela é uma dimensão muito grande, tão grande que vai muito além do nosso entendimento. A gente consegue vislumbrar ela de algumas outras formas, como eu já falei. Uma mãe que ama um filho, os esposos que se amam, a gente consegue analogicamente observar esse amor, mas não entender a dimensão dele toda. Mas se a gente não consegue acreditar nesse amor, a gente não consegue começar a caminhar. A gente não consegue entender aquilo que são os sacramentos, a própria ideia da igreja, a ideia da comunhão que nós temos uns com os outros, os irmãos. O amor é tudo. E sendo tudo, é preciso que a gente busque esse amor. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Primeira carta de João
também no capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Busquemos esse amor. Façamos de tudo para perceber ele. Porque tenhamos certeza, Deus nos ama. E nos quer bem e nos quer junto dele. Para que a gente complete a nossa vocação, que é, no fim, sermos tudo em todos. Que a gente possa começar a caminhar nesse aprendizado e nessa percepção daquilo que é o primordial. Deus nos ama. Independente da forma como a gente está hoje, independente da forma como a gente se encontra, Deus nos ama e nos quer junto dele, no sumo bem. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.